Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Broker, a mais um vídeo aqui sobre vendas para vocês, o seu canal oficial sobre vendas. E hoje eu quero trazer um tema que eu considero uma das maiores dores de todos os vendedores. Vamos falar sobre prospecção. Como prospectar clientes e como fazer isso de forma constante, sem aquele desânimo, sem aquela falta de motivação. Como que a gente vai fazer essa prospecção todos os dias, plantando todos os dias, para que a gente possa colher depois? Eu vou trazer aqui um método, como se fosse uma fórmula mesmo, para que vocês, vendedores, possam atuar dentro da prospecção e tenham mais assertividade ao abordar os clientes, beleza? O primeiro ponto dentro da prospecção, eu preciso falar com vocês sobre o perfil ideal do cliente. As pessoas chamam de ICP, Ideal Customer Profile. Por que o perfil ideal de cliente é importante? Vamos ver já já. O ICP é importante para que você entenda quais são os clientes que você vai prospectar, para que você não saia gastando energia e atirando para todos os lados. Então a primeira coisa é que se você já possui um negócio, entenda primeiramente quais são os seus atuais clientes, quais são as características em comum que esses seus atuais clientes possuem, aonde eles moram, por exemplo, o que eles buscam e por que eles estão comprando de você, quais são as reais necessidades desses clientes. E claro, determinar aí quem é o cliente dos seus sonhos, aquele que você adora fazer uma venda, que é uma venda bem tranquila e ela acontece de forma natural. Esse é um ponto importante para que você possa montar uma correlação e dentro da sua carteira atual de clientes, você entender o porquê que aqueles clientes te escolheram. Quando você menos perceber, que você fizer ali a sua lista dos melhores clientes que você já tem, por exemplo, você vai entender que podem existir correlações de localização, por exemplo, ou faixa etária, ou até mesmo pela renda do cliente. Esses quesitos que você descobre dentro da sua carteira atual de clientes vai fazer com que você olhe mais para o mercado, entenda melhor como que ele funciona, porque isso pode te dar uma facilidade a adquirir os seus novos clientes. Depois que você estabelece essas correlações, entende qual é o perfil de fato ideal do seu cliente, precisamos, antes de fazer a prospecção desses clientes que você já entendeu qual é o perfil, precisamos criar aquela base de prospecção, um bom plano de prospecção. Quando você tem um bom plano de prospecção, você não vai sair de fato só fazendo ligação atrás de ligação, queimando o arquivo em cima desse perfil ideal. Você precisa entender o porquê que eles compram de você também. E aí, para você entender e criar a melhor forma de abordagem com eles, é necessário você trazer quais são os benefícios que esses clientes buscaram em comprar de você. Você precisa criar uma lista de benefícios que esses clientes possuem ao comprar de você. Essa lista de benefícios vai tornar claro para quando você estiver na frente do seu cliente, combinar a solução do seu produto ou do seu serviço com a real necessidade dele. Então entenda, dentro da criação dessa lista de benefícios, e quando eu falo criação de lista, é de fato uma lista mesmo, de 10 benefícios ali que agregam valor para o seu cliente. E qual é o resultado final que você consegue proporcionar vendendo o seu produto e o seu serviço para aquele cliente? É assim, como eu falei, que vocês vão conseguir combinar a real necessidade dos clientes com o que vocês oferecem. A partir do momento que fizer sentido para o seu cliente, ele vai comprar de você. Você não vai precisar convencer ele de comprar o seu produto. Vai estar na cara que ele precisa daquele produto. Então agora a gente já tem o perfil ideal do cliente e já temos uma lista de benefícios para a gente poder encontrar as combinações. Qual é o terceiro passo? Você precisa acertar a sua abordagem. E para isso, vendedores inteligentes fazem perguntas inteligentes.
O próximo passo é criar uma lista de perguntas. Quer dizer que você vai fazer todas as perguntas daquela lista que você gerar? Óbvio que não. Cada cliente vai ter um perfil ali e você talvez tenha que ir para certos caminhos, de acordo com a conversa, de acordo com o bate-papo que você tiver com o cliente. Mas é importante que você tenha essa lista de perguntas para que você tenha um norte de para onde você vai seguir com a sua abordagem de vendas. Então, quais são os problemas que os seus clientes enfrentam? Você precisa traduzir isso em perguntas para que você possa efetuar durante a sua abordagem, e aquela resposta daquelas perguntas vai te trazer insights que vão fazer com que você combine a sua solução com a necessidade do seu cliente. Então, o que eles mais desejam? Quais são as maiores ambições dos seus clientes? Entenda quais são os objetivos deles, quais são os sonhos, quais são os projetos dos seus clientes. Isso vai te ajudar a entender aonde o seu cliente quer chegar, para que você entenda sobre o resultado que você produz para ele e como que isso vai fazer com que ele chegue naquele objetivo dele. Quais são os maiores gaps, às vezes, dos processos do seu cliente? Às vezes ele é uma empresa, tem vários tipos de processos, aonde que essa empresa está falhando em relação, às vezes, comunicação, agilidade, quais são as facilidades que o seu negócio, que o seu produto, o seu serviço podem oferecer ao seu cliente. Então, o que você precisa ter é o seguinte: o que você consegue melhorar e que às vezes o seu cliente ele não enxerga? Como que você vai fazer com que ele enxergue isso? Através dessas perguntas, dessa entrevista de vendas que você vai conduzindo o cliente para que você entenda de fato quais são as reais necessidades dele, quais são os problemas, quais são os objetivos, aonde que o seu cliente quer chegar. Então tenha 10 perguntas para que você consiga conduzir esse diálogo. As perguntas são importantes e, como eu falei, nem sempre você vai usar todas as perguntas que você tem, mas de acordo com a conversa, uma ou outra pergunta vai se encaixar e aí vai fazer sentido para que você pergunte aquilo para o seu cliente. Temos então o perfil ideal de cliente, temos a lista de benefícios, temos a lista de perguntas. Agora precisamos construir valor. O que o seu produto ou o seu serviço representam para o cliente? E aí é aquele joguinho de você colocar no papel, começar a entender o que o seu produto, o seu serviço entregam para o cliente. O que eles representam nessa entrega para ele. Depois que você descobre o que o seu produto e o seu serviço representam, é necessário que você recolha depoimentos dos seus melhores clientes. Então pensa naquele seu melhor cliente, naquele cliente que você mais gostou de abordar, naquele cliente que compra mais, naquele cliente que fez mais sentido tudo que você entregou para ele. Pense nele, porque é dele que vão surgir as melhores histórias e os melhores depoimentos para que você conte essas histórias para os seus futuros clientes. Eles vão se enxergar nessas histórias e vão sintonizar com você. Da mesma forma que quando eles ouvirem, vai bater na mente deles: poxa, eu tenho esse mesmo problema. Que bacana, eu consigo resolver dessa forma. Eu acho que faz sentido para mim também entender um pouco mais e querer comprar o seu produto ou o seu serviço. Caminhe de fato dentro desses depoimentos. Quais são os resultados obtidos pelos seus clientes? Sejam eles de forma positiva ou sejam eles de forma negativa, porque muitas vezes contar uma história também de clientes que não tiveram tanto sucesso pode fazer com que você seja um especialista nesse negócio. Ou seja, você sabe de fato como conduzir o seu cliente para que ele tenha sucesso. Então esses depoimentos e essas histórias vão trazer certos resultados. E dentro desses resultados você vai encaixar a melhor solução para o seu cliente. E quando eu falo de construir valor, pessoal, não é só ter os depoimentos, ter as histórias, entender os resultados, entender o que o seu produto ou seu serviço representa. Isso também te dá insights para novas abordagens, para que você não aborde seus clientes sempre do mesmo jeito. Lembre-se, cada perfil de cliente é diferente. Por mais que você tenha um perfil de cliente ideal, vai variar. Nem sempre é o mesmo trabalho que eles exercem, ou a mesma faixa etária, ou a mesma localização, ou o mesmo tipo de renda, quantidade de renda. Você precisa personalizar as suas soluções de acordo com cada cliente. E para isso, você vai precisar ter
abordagens diferentes com cada cliente. Então tenha follow-ups e crie follow-ups inteligentes. O plano de prospecção envolve também você criar um plano de follow-up, porque mesmo que naquela primeira reunião você ainda não tenha resultado, não te traga venda, você vai precisar manter o contato e desenvolver relacionamento com esse seu cliente para que ali na frente essa venda se converta. E os follow-ups inteligentes partem do princípio de que você não vai ficar abordando o mesmo assunto com o seu cliente. Você precisa criar abordagens diferentes. E essas histórias, esses depoimentos, toda essa parte de construção de valor vai fazer com que você possa muitas vezes trazer informações importantes sobre o negócio do cliente, possa trazer informações que o seu próprio cliente vai enxergar valor. E aí sim esse relacionamento é desenvolvido e os resultados eles vêm através desse relacionamento que você vai desenvolvendo. E agora vamos lá. A gente já tem a lista de benefícios, já definimos o perfil ideal de cliente, já temos a lista de perguntas, já entendemos qual é o valor que a gente entrega para os nossos clientes. Como fazer isso na prática? Vitor, já tenho isso tudo. E agora? O que eu faço? Eu vou entrar na ligação? Vou fazer o quê? Primeiro, antes ainda da gente entrar em contato com os clientes, você precisa estabelecer metas. Um plano de prospecção bom e que seja eficiente precisa ter metas. O que eu quero dizer com essas metas? Não é só simplesmente você visualizar o resultado lá na frente, do tipo, eu quero vender 10 mil reais aqui do meu produto ou do meu serviço, por exemplo. Não, as metas, assim que você entende aonde você quer chegar, você precisa fracionar, porque talvez não seja no primeiro mês que você consiga atingir a sua meta, nem no segundo, nem no terceiro. É um passo a passo. Entenda que é um processo. O primeiro ponto é saber onde você quer chegar, obviamente. Olha, eu quero ter a venda de um valor X por mês ou por ano. Você precisa fracionar isso. Tenha micrometas. Como que você fraciona? Entenda, por exemplo, que num funil de vendas não é para os 12 contatos que você fizer aquela primeira ligação que vão, por exemplo, te receber numa reunião. Entenda quantos desses contatos vão te receber numa reunião. Eu liguei para 10 pessoas para conseguir 2 reuniões e dessas 2 reuniões eu consegui um fechamento. Isso é um funil de vendas básico. Essas micrometas vão fazer com que você não só chegue e tenha intensidade. Eu vou ligar para 60, 70 pessoas no dia para poder aumentar a minha taxa de conversão. Nem sempre é isso. Muitas vezes é a questão da consistência. Às vezes, 20 boas ligações por dia vão te render 10 boas reuniões e dessas 10, 3, 4 fechamentos. Então tenha micrometas para você entender até a capacidade do teu funil de vendas. Porque se você coloca uma meta muito alta, como eu falei, a partir coloquei meta de ligar para 70 pessoas. A partir da 30ª, da 40ª ligação, a sua energia já não vai ser a mesma. Você começou como se fosse uma bateria de celular. Você começou com a bateria lá em cima. Fez as primeiras ligações muito bem feitas. Mas o teu nível de energia ele vai caindo à medida que você vai fazendo as ligações. É desafiador você tornar não todos os dias. Então comece com micrometas. Quero fazer 20 ligações por dia, ou quero fazer até mesmo 30 ligações na semana e ir medindo a sua energia, o seu nível ali de assertividade dentro dessas ligações, para você entender quantas ligações você precisa fazer para quantas reuniões e para quantas conversões, para quantos fechamentos. O segundo ponto para a gente ir para a prática, o primeiro ponto é estabelecer a meta. O segundo ponto é você estudar a sua evolução. É o seu desenvolvimento que vai fazer com que você tenha um bom resultado. Primeiramente, analise todas as ligações que você fizer. Entenda quais são os pontos de melhoria. E aí você precisa ser muito sincero com você mesmo, para que você não se auto-sabote durante essas ligações. Finalizou uma ligação? Faça uma reflexão de 1 minuto. O que poderia ter sido feito melhor dentro dessa ligação? O que eu deixei de falar? O que eu esqueci muitas vezes? O que eu não fiz? O que eu poderia ter feito? Tudo isso vai fazer com que você tenha uma próxima melhor ligação.
Você analisou esses pontos de melhoria dessa ligação? Beleza, na próxima você já vai estar muito mais preparado. Terceiro ponto, tenha um mindset. E parece muito clichê a gente falar de mindset. Mas saiba que, se o que você oferece é bom, é o seu dever oferecer para o cliente. Coloque isso dentro da sua cabeça. Eles não sabem, os seus clientes não sabem que você pode fazer a diferença. É este o mindset que você precisa ter a cada ligação que você fizer. Mesmo que você tome um não na ligação que você esteja fazendo, o seu próximo cliente não sabe que você tomou um não. Ele é outro cliente. Então entenda que todos os clientes são potenciais clientes. Como eu falei, eles não sabem que o que você oferece é bom para eles e quanta diferença vai fazer esse papo que vai ter com você durante uma reunião. Perceba isso e vá com esse mindset para toda nova ligação que você fizer. E o quarto ponto de fazer bem uma prospecção, um bom plano de prospecção, na prática, é ser consistente. Ser consistente, como eu falei, é muito melhor do que você ser intenso. Às vezes, fazer 70 ligações no dia é muito desgastante. Faça 20. Faça 10 boas ligações e mantenha essa consistência ao longo da semana. Não faça 70 ligações no dia e nos outros dias você vai estar cansado para fazer mais 70. Então faça 10 todos os dias da semana, porque ao final da semana essas 10 ligações podem te render muito mais do que às vezes 70 ligações em apenas um dia. Seja consistente no processo e não intenso. Agora a gente já entendeu como é que funciona a prospecção na prática. Um último ponto importante, depois da gente já ter definido o perfil ideal, de ter criado a lista de benefícios, de ter criado a lista de perguntas, de ter criado o valor, de entender aqueles fatores da prospecção na prática, agora a gente precisa criar o quê? Um script. Um script de ligação e um script de reunião. Eu não vou adentrar sobre isso nesse vídeo, mas é importante que você tenha um processo, que você tenha um caminho para que você não se perca na ligação e não se perca durante uma reunião. Faça isso, crie um script básico, escreva no papel. Olá, bom dia, meu nome é Vitor, eu falo da empresa tal, gostaria de falar contigo durante 2 minutinhos. E você pode desenvolver esse script de N formas. Como eu falei, não vou adentrar sobre script nesse vídeo. Vamos fazer um vídeo somente para isso no futuro. Mas que você entenda que antes mesmo de você entrar numa ligação e numa reunião, você precisa ter um processo de vendas. E esse processo de vendas envolve um script que, por mais básico que seja, vai te nortear durante essa conversa com o cliente. E agora, como fazer a diferença na prospecção? 5 fatores rápidos aqui para vocês. Primeiro, o atendimento faz a diferença na prospecção. Não seja robótico. Depois da 20ª ligação, você vai se pegar nesse ciclo de parecer um robô durante a ligação e seguir no script. Não seja robótico. Se policie para isso. Seja humano na ligação. Lembre-se que é apenas uma conversa que você tem com o seu cliente. Segundo fator, a venda consultiva é a melhor venda que você pode fazer. Existem outros tipos de vendas? Com certeza. Transacional, o cliente já tem uma demanda, você só precisa oferecer o orçamento e o produto e ele vai comprar. Às vezes ele nem quer um blá blá blá. Mas a venda consultiva, ela faz com que você tenha o foco no cliente e não no produto e nem na sua empresa. Foque sempre no cliente, entender as necessidades deles e combinar com as suas soluções. Terceiro fator, valor. O que você oferece para o seu cliente precisa fazer sentido. Já vimos como criar o valor para o que você oferece. Agora é o ponto onde a gente combina de fato tudo o que você entrega para resolver o problema dele ou para atender um objetivo que ele tenha na vida. Quarto fator, relacionamento. Se preocupe com a entrega do cliente. Não só faça venda e saia correndo. Faça um pós-venda com seu cliente. Acompanhe ele até a entrega final do seu produto, do seu serviço. Isso vai fazer a diferença, até mesmo para que você consiga indicações com seus clientes. Então, durante a prospecção, se preocupe em desenvolver esse relacionamento com ele, não somente em fazer a venda. E o quinto e último fator é a milha extra. Crie o hábito de surpreender os seus clientes. Crie o hábito
de às vezes no momento de entrega do seu produto, do seu serviço, oferecer uma bonificação, oferecer um brinde, qualquer coisa que você consiga criar para surpreender o seu cliente. O seu cliente não estará esperando por isso e aquilo vai fazer uma diferença que vocês não entendem o tamanho daquilo até que ele faça boas indicações depois. Mas faça mais do que o necessário, faça mais do que a sua obrigação. Esse hábito de milha extra não é somente para vendas. Leve isso para a sua vida e você perceberá que os resultados vão vir de encontro a você. Mas é isso, pessoal. Falei um pouco de prospecção aqui para vocês. Não abordei detalhadamente, mas são pontos para darem um norte para que vocês sejam bons em prospecção. Tenha um bom plano de prospecção. Se prepare, crie esse material de listas, de perguntas, de benefícios, de entender o seu perfil ideal de cliente, de entender o valor, enfim. Tenha esse material de script, etc., antes de você começar a prospecção. E lembre-se que a prospecção ela deve ser realizada sempre. Precisamos plantar sempre para que a gente possa colher no futuro. Espero que você tenha recebido bons insights aí com esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe aí seu like, compartilhe com quem precisa ouvir sobre isso e até a próxima.